A paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e hoje eu quero conversar contigo sobre 3 analogias acerca do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. E hoje nós vamos conversar sobre a lição de número 11. Lição esta que tem como título O Pai e o Espírito Santo. Nesta lição, o comentarista se ocupa em mostrar a ação direta do Espírito Santo ao longo do plano, do projeto da salvação, do processo da salvação na vida do cristão. E ele faz isso logo inicialmente com 3 analogias, no tópico primeiro. Mas antes de analisarmos estas analogias, é bom lembrarmos que na lição passada, lição de número 10, nós estudamos sobre o Espírito Santo enquanto capacitador da vida do crente. E por ocasião desta lição, nós aprendemos que a Trindade, ou as pessoas da Trindade, elas não possuem hierarquia. Ninguém é maior e melhor do que ninguém. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Na mesma essência, no mesmo poder, na mesma eternidade, com os mesmos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os 3 são iguais em essência, iguais em substância, iguais em tudo. Tudo que um pode, o outro pode. Tudo que um faz, o outro também pode fazer. Mas é claro que, embora eles sejam iguais, cada um possui uma atribuição diferenciada. Por exemplo, nós conhecemos o Pai como Criador. Nós conhecemos o Filho como Salvador. Nós conhecemos o Espírito como Consolador. Mas, a bem da verdade, no momento da criação, não apenas o Pai estava presente, mas o Filho estava presente e o Espírito Santo também estavam presentes. No momento da redenção, não apenas o Senhor Jesus, o Salvador, estava presente, mas o Pai estava presente e o Espírito Santo estava presente, inclusive, não apenas no momento da redenção, no momento da morte vicária de Jesus, mas ao longo da vida e do ministério de Jesus. Então, uma vez mais, os 3 presentes. E por ocasião da vida cristã, não apenas o Espírito Santo está presente, mas o Pai e o Filho também habitam no crente. Então nós entendemos que, em todas as ocasiões, os 3 sempre estão presentes, agindo e interagindo. Mas o certo é que cada um possui uma atribuição que o destaca, que chama a nossa atenção em um aspecto pedagógico e educativo. Mas então, nesta lição, o escritor ou o comentarista aponta o Espírito Santo de Deus interagindo e agindo no processo, no plano da salvação em relação ao crente, em relação ao pecador. E nesta interação, logo no tópico de número 1, o comentarista nos mostra 3 analogias. O tópico tem como título O Espírito Santo e as dádivas do Pai. Ao mostrar estas 3 analogias, o comentarista faz uma comparação do antes e do depois na vida do cristão. Em cada uma dessas analogias existe um antes e um depois. Por exemplo, as 3 analogias são da escravidão à liberdade de filhos, da rebeldia à legitimidade de filhos e das trevas para a plenitude do Espírito. Na primeira analogia, da escravidão à filiação ou da escravidão para a liberdade, o comentarista aborda que antes de Cristo, nós vivíamos nas trevas, vivíamos em escravidão, vivíamos debaixo de um jugo. Mas aceitando a Cristo como nosso Salvador, através da ação poderosa do Espírito Santo, agora nós não estamos mais debaixo de um jugo. Agora nós não vivemos mais em escravidão e em medo. Agora nós somos livres. Agora nós somos filhos. Agora nós temos liberdade. E o comentarista usa Romanos 8,15, quando o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu o espírito de servidão, o espírito de escravidão, para estarmos outra vez em temor, mas ele nos deu o espírito de liberdade, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então a primeira analogia é escravidão, liberdade. Opressão, liberdade. A segunda analogia é sobre o nosso estado de rebeldia. Antes, nós éramos bastardos, filhos despatriados, filhos deserdados, filhos abandonados ao léu porque preferimos, porque decidimos viver assim. Mas depois que aceitamos a Jesus,
Através do poder do Espírito Santo, nos tornamos filhos legítimos. É aquilo que o apóstolo João fala lá no seu evangelho, no primeiro capítulo. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos legítimos, e não apenas por criação. E nesta condição de filhos legítimos, nós temos uma série de privilégios. E quem promove tudo isso na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele mesmo, confirmando mais uma vez Romanos 8,15, nos leva a confessar: Abba, Pai, a chamar Deus de Pai, a chamar Deus de Papai, a chamar Deus de Paizinho, mesmo porque é o Espírito Santo de Deus que confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, antes éramos bastardos e agora nós somos filhos. Esta é a segunda analogia do primeiro tópico da nossa lição. E a terceira e última analogia deste primeiro tópico é das trevas à plenitude do Espírito. Antes de aceitarmos a Jesus, vivíamos em trevas. Antes de aceitarmos a Jesus, vivíamos separados e distanciados de Deus. Porque, como diz lá em Jeremias, é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Mas no dia que aceitamos a Jesus, saímos da escuridão e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados para o reino da luz. E agora não andamos mais em trevas, mas andamos na luz de Jesus. E uma vez mais, o comentarista nos mostra que existe uma completa ação do Espírito de Deus que comprova que nós verdadeiramente estamos na luz. É a presença do Espírito em nossas vidas a garantia, o penhor, a certeza de que andamos na luz de Jesus. Você percebeu então estas três analogias? A primeira analogia, nós éramos escravos, agora somos livres. Na segunda analogia, nós éramos bastardos, agora somos filhos legítimos. E na terceira analogia, nós vivíamos nas trevas, na escuridão do pecado, mas agora nós andamos na luz do Senhor, na plenitude do Espírito. E todas essas ações, todas essas analogias e comparações sobre o nosso antes e o nosso depois, tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. Neste vídeo, nós ficaremos então apenas nestas três analogias, nestas três interações do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Você quer aprender um pouco mais? Você quer se aprofundar mais nesse assunto? Eu tenho um conselho para te dar. Frequente a sua escola bíblica dominical. Frequente a escola dominical da sua igreja. É importante a sua presença, a sua interação, a retirada de dúvidas e até mesmo a contribuição para os assuntos que assim aparecerem durante a aula. Não se prenda apenas em estudar a revista ou em assistir algum vídeo pela internet, como você está assistindo esse, mas frequente presencialmente a sua classe de escola bíblica dominical. E sempre que puder, assista aos nossos vídeos da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e foi uma satisfação muito grande ter estado contigo até aqui. Se você chegou até o final, é sinal de que este vídeo foi relevante e foi interessante para você. Então eu te peço humildemente que você deixe o seu like, faça um comentário, dê a sua sugestão e, querendo também, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam assim também ser edificadas e esclarecidas na palavra do Senhor. E também, querendo, nos siga nas nossas redes sociais. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento, tudo minúsculo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.